Então hoje a gente vai aprender a como ser um jogador melhor, beleza? Tudo bem, vamos lá. Eu vou falar primeiro dos jogadores e depois dos mestres, porque apesar de serem funções diferentes, tem muita coisa que serve pros dois. Eu acho importante o mestre saber jogar, eu acho que todo mestre já foi um jogador, mas todo jogador também tem aquela curiosidadezinha de ser mestre, e alguma dessas coisas eu demorei muito tempo pra aprender, então são bem valiosas. Oi, eu sou Candy, roteirista, mestre de RPG, e eu jogo isso aqui há mais ou menos uns 6, 7 anos. Então vamos começar logo pelo básico, tanto pra quem nunca jogou, quanto pra quem já joga há muito tempo, mas é imbecil. Preste atenção, quando alguém estiver falando, não fica no celular, pelo amor de Deus. Eu sei que isso é extremamente óbvio, mas se eu preciso falar, RPG é uma experiência coletiva. Se o outro jogador está tentando ter uma cena e você tá no celular, você não está só deixando de prestar atenção nele, mas você tá deixando de prestar atenção no jogo também. E obviamente, saiba quando é a sua vez de falar, você não precisa levantar a mão, mas pelo amor de Deus, ter um mínimo ali de noção de quando outra pessoa está construindo uma fala. E a próxima parte é simples, conheça o seu personagem minimamente e o sistema. Você não precisa entender o livro todo, mas pelo menos o que o seu personagem faz, a ficha dele, por favor, tenha anotado, pra chegar na hora do combate e não ficar, o que que isso faz, o que que isso faz, e tem que travar a mesa. Gente, qualquer coisa que exija parar a mesa pra poder dar atenção, já é ruim. Tenta evitar ao máximo. E obviamente você também precisa criar o seu personagem de verdade. Um checklist simples aqui pra quem tá começando agora e quer saber se o personagem tá bacaninha, tenta perceber se você sabe o que ele quer, o que ele teme, com o que ele se importa e o que ele abomina ou nunca faria. Se você consegue responder essas 4 perguntas, então você já tem pelo menos o básico de um personagem. Melhor do que meu personagem é um guerreiro que é muito bom com a espada, tipo... E sim, eu poderia falar aqui sobre não ser preconceituoso, respeitar, não ser babaca, etc. Mas, né, convenhamos que se você não consegue se comportar nem como ser humano, você não devia estar nem vivendo em sociedade. Segunda parte aqui, a gente vai para as regras não ditas. Essa parte é extremamente importante, porque essas regras não estão nos livros, pelo menos não na maioria. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de metagaming. E se você não sabe o que é, basicamente saber diferenciar você do seu personagem. Se você sabe que tem uma armadilha em uma sala, mas o seu personagem não, ele não pode magicamente decidir não entrar ali, a não ser que tenha um excelente motivo dentro da história. Não seja o protagonista o tempo todo. RPG é um jogo cooperativo, como eu já mencionei, e todo personagem que tá ali pra contar a história. Todos eles são protagonistas e você precisa saber quando o holofote está nele, quando o holofote está em você. Às vezes pode fazer sentido, então você pode se entrar, não precisa ficar calado o tempo todo, mas é bom ter uma questãozinha ali, sempre ter o tato pra saber quando é bom entrar, quando não é, ou como você vai fazer isso também. E eu falo isso sendo extremamente oposto, às vezes eu tô quieto demais e eu fico, caramba, verdade, eu também tô nessa mesa. Então, mano, é equilíbrio, saiba equilibrar. E eu acabei de lembrar de um erro também que eu vi, eu tenho que inclusive conversar com o meu player sobre, mas é bem simples. Parem de perguntar o que você pode fazer. Ah, mestre, eu posso pular a janela? Irmão, faz o que você quiser. Pula a janela, pula o que for. Você já pode inclusive falar, não, meu personagem ele vai chegar perto da janela, arregaçar o pino, abrir e saltar. Às vezes o mestre nem vai pedir rolagem, só porque você narrou com intensidade. Quando você faz isso, eu só, mano, vai. Contanto, é claro que faz sentido ter uma janela ali, mas se não tiver, o mestre vai te interromper e dizer que não tem, tá? De boa, tá? Deixa que o mestre diga, toma a sua iniciativa e ele mesmo quem te interrompe, porque aí fica bem mais fácil. Toma a sua iniciativa. E essa próxima regra é uma das que mais melhoram mesas quando todo mundo entende, que é não seja competitivo. Não tente vencer o jogo, não tente vencer o RPG. Isso vai pra jogador e vale pra mestre. Meu Deus. A coisa mais patética do mundo é ver um mestre querendo ganhar dos jogadores. Ah, eu vou pegar eles desprevenidos, eu vou dar um TPK, eles nunca vão conseguir. Mano, você é ruim, né? Você é um mestre de bosta e ninguém gosta de você. Por isso que a sua mãe fala mal de você quando você vira as costas. Quando você não tá em casa, ela fala mal de você pras pessoas, pras visitas. Você é uma pessoa desagradável. E é claro, tem um jogador. Ah, eu não vou colocar defeitos no meu personagem porque o mestre vai usar isso contra mim. Não joga então. É literalmente a parte boa ali do RPG. Eu sei que quando você tá começando agora é difícil entender essas questões, mas com o tempo você aprende. Se você é assim, por isso que você vai morrer sozinho, ninguém vai te querer. Você é um bosta. Ficou claro aqui? Na próxima parte, se importe. Essa eu amo, tá? Agora a gente vai sair um pouco do básico. Se importe com a história, com o mundo, com os outros personagens, com o jogo. Eu sei que você tem um NPC favorito, às vezes não, e às vezes a culpa nem é sua, mas eu sei que você ama o seu personagem. Mas tenta olhar um pouco além dele. Eu sei que a maioria das pessoas tem como NPCs favoritos e etc. personagens que estão em volta do próprio personagem. Só olha pro próprio umbigo e eu entendo, quase todo mundo faz isso, não é bem um defeito muito grande. Quer dizer, mas, né, enfim. Tenta ver os outros, os NPCs que interagem com outros personagens, tenta se colocar na pele dele e ver. É uma coisa que eu tô fazendo mais recentemente e que é muito divertido, porque o mestre provavelmente vai gostar bem mais de você e ver todo mundo gostar daquele NPC que ele criou com tanto carinho, né? E às vezes até menos xingar aquele vilão que o mestre fez pra ser pau no cu, então ele vai ver que funcionou e é muito divertido. Inclusive, se você é mestre e tá assistindo isso, comenta aí uma coisa que você gostaria que os seus jogadores percebessem mais durante as sessões. E você, jogador, comenta aí uma coisa muito da hora que o seu mestre já fez. E isso tá diretamente ligado ao próximo ponto. Engaje. Não basta estar presente, tá? Participe. Se outro jogador fez uma coisa incrível, reage. Se o mestre descreveu uma cena muito boa, reage. Se aparecer alguma coisa estranha, pergunta. É uma das coisas que eu mais vejo e me irrita, mano. Porque às vezes eu narro uma cena muito da hora. Já aconteceu comigo de eu ter narrado uma cena e tipo, eu achei que tava ruim, ninguém reagiu, ninguém falou nada, ficou aquele silêncio. Tudo bem que era uma cena muito tensa, mas tipo, anos depois
depois, a mesa tinha acabado já, e a minha amiga veio falar, nossa, mano, aquela cena me arrepiou, que cena foda, achei muito foda. E eu achando que tava merda, porque ninguém falou nada. A maioria dos mestres, ser mestre é um trabalho difícil e a maioria é bem seguro. Então, mano, é importante que quando o mestre realmente fizer uma coisa que você gosta, você verbalize isso, elogie, fale. Nem que seja uma reação depois, ou no meio da cena, tipo, meu Deus, caralho, fudeu. Quando você vê isso em streamings, por exemplo, aqueles players dando aquelas reações, tipo, caralho, caralho. Isso é muito foda, o mestre gosta disso, todo mundo gosta de ver isso, é bem interessante. Essa próxima parte é uma coisa que eu acho que pouca gente percebe, mas dividir os holofotes não é só um trabalho do mestre. E essa aqui é muito importante. Você pode criar oportunidade para outros jogadores. Vocês estão passando por um guarda, você é pego e fala, eu não faria isso se fosse você. Aí você assovia e fala, mestre, eu quero que o Bárbaro escute isso, e pronto, o Bárbaro entra na cena. Você acabou de criar uma oportunidade para o outro jogador fazer aquilo que o personagem dele faz de melhor. E isso é divertido pra caramba. O cara vai olhar e pensar, mano, esse cara é muito da hora, ele joga comigo. E sinceramente é o tipo de coisa que, mano, tanto o jogador quanto o mestre vai gostar. Então você vai ser o tipo de pessoa que todo mundo quer jogar com. Você vai ser bem divertido. É difícil de fazer, é difícil de pensar nisso às vezes, mas é uma coisa que é muito importante de se ter. E a sexta eu acho que é ainda mais importante. Pra você que tá começando agora, ou pra você que já joga há um tempo, mas não consegue evoluir, irmão, saiba receber críticas. Meu Deus. E não é só receber, é saber fazer críticas também. Eu já tive problema com o jogador que não sabia criticar, ele só reclamava, e sim, existe uma diferença grande nisso. Sou crítica ruim, mano, não gostei, a minha sessão de hoje foi ruim, foi uma merda. Isso não é uma crítica, tá ligado? Eu faço o que com isso? Agora, uma crítica boa? Pô, mano, tá tendo combate demais. É uma crítica ok. Uma crítica excelente, mestre, os últimos 2 conflitos foram combate. Eu acho que o próximo poderia ser outra coisa. Talvez um conflito político, talvez uma investigação com aquele NPC da sessão passada. Isso é uma crítica útil, porque ele especifica e explica bem o problema e ainda oferece uma possibilidade de melhora. Então nada de, nossa, você tá interpretando mal, o que exatamente tá ruim. E é claro, a parte de saber receber críticas é muito importante. Não se ofenda com as críticas. Não tem nada mais ridículo de alguém que não sabe receber críticas, mano. Pelo amor de Deus. Pensa comigo, o que você prefere? Receber uma crítica e descobrir que tava errando e melhorar? Ou se ofender tanto que ninguém nunca mais vai te falar nada e agora você vai continuar com o erro e vai ficar lá errando que nem imbecil? Porque o erro vai continuar lá de qualquer jeito. Você só perdeu a chance de descobrir que ele existe. E mais uma parte aqui pra mestres. Alinhe expectativas, tá? A famosa sessão 0. Conversa com seus jogadores antes de começar. Qual é o tom da campanha? Se é sério, é comédia, é terror? O que pode acontecer, o que não pode? Como vai funcionar o RPG? Quais são as regras da casa? Que tipo de história vocês querem contar? Quanto de combate vai ter? Quanto de interpretação, exploração? Porque existe uma coisa que muita gente esquece. Às vezes, ninguém tá jogando errado. Vocês só estão querendo jogar coisas diferentes. Às vezes os jogadores querem uma campanha mais dramática, o outro quer piada, o outro quer combate. Então, se ninguém conversar uma hora ou outra, vocês vão se frustrar. E 90% desses problemas já teriam sido resolvidos se vocês tivessem tido uma conversa no início da campanha. E aqui vai uma extra pra mestres, só porque eu lembrei e eu já vi isso acontecer. E é muito básico e muito simples e muito chato. Dê ao jogador o que ele sabe. Se o personagem do jogador cresceu naquela cidade, ele conhece a cidade. Se tem um grupo de amigos, ele sabe quem são essas pessoas. Eu vejo o mestre que ele vai apresentar o grupo de amigos do personagem na primeira sessão. E aí ele quer que eu interaja com a bosta da amizade que é minha desde a infância, sem nunca ter sabido, não sei nem o nome do ser humano. Eu tô tendo que interagir como se eu fosse o melhor amigo dele. Pelo amor de Deus, irmão. Manda no PV aqui, ó. Esse é o cara, essa é a ficha do personagem dele, essa é a história dele. Tudo que você sabe sobre ele tá total, ele age assim, assim, assado, ele quer isso, aquilo. Irmão, manda as coisas. Eu entupo o PV dos meus personagens de coisas. E é claro, no meio da sessão, se tiver alguma coisa que eu esqueci, eu falo. Você é médico, você não vai precisar de uma rolagem de dado pra saber se é uma fratura exposta ou não, que seja. Tem que saber o que o personagem faz sentido saber. Aí vem outra dica importante também, gente, uma coisa básica pra todo mestre, que é uma dica que, tipo, é ridiculamente óbvia, mas é muito ruim de perceber sozinho. Eu lembro que explodiu minha mente quando eu descobri isso. Saiba pedir rolagens. A rolagem de dado é algo bem mais delicado e ela pode ferrar sua mesa se você não souber usar. Porque a rolagem é sempre um ponto onde você precisa parar e rolar um dado. Então você sai daquela imersão. Só que se você rola do jeito certo, aquela falta de imersão vira um momento de tensão. E quais são os momentos certos, pessoal? É sempre que aquele dado realmente decidir algo importante. Pensa o seguinte, se o personagem falhar ou acertar nesse dado, o que muda? O que vai acontecer se ele falhar e o que vai acontecer se ele acertar? Se isso causar tensão, se isso realmente causar problemas, beleza, é um bom dado pra se rolar. Mas se isso só causar problema à toa, que não vai gerar nada direito, então não perde. E eu vou dar um exemplo. Existem 2 situações. Uma, o jogador vai pular um muro pra poder entrar na casa do amigo escondido. Aquela cena de roleplay. Eu não pediria dados. Você pode narrar como você faz isso, você pula, você faz barulho, você cai, e tudo depende
depende de como seu personagem é. Segunda opção, o personagem vai pular o mesmo muro, só que dessa vez tem uns valentões correndo atrás dele. Agora sim, aqui virou um dado de tensão. Se ele falhar, ele vai ser pego. Se ele conseguir, ele pode abrir caminho, ele pode fazer uma puta de uma cena fugindo de todo mundo. Então, cara, saiba o momento certo pra rolar um dado. Isso é muito importante na sua mesa. Eu tenho certeza que você já passou por essa situação, como mestre ou como player, de rodar um dado, falhar, e aí vocês ficarem, beleza, e agora? Travou a mesa. Aí você vai ter que ficar rolando aquele dado ali até conseguir passar, porque o mestre não soube rolar o dado. Essas foram algumas dicas aí, umas bem do básico, até coisas bem mais avançadas que eu tive que demorar muito tempo pra aprender. E perceba que eu não falei nada sobre interpretar melhor, fazer voz, porque ser um jogador é muito além disso. É lembrar ali que você não tá sozinho naquela mesa. E é óbvio, mano, interaja com o vídeo, deixa aí seu comentário e confere se você já deixou seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, me segue. Inclusive, chegamos a 1000 seguidores e eu amei, tá? Adoro vocês. E vocês podem também deixar ideias de próximos vídeos. Adoro quando vocês comentam ideias do que vocês querem ver, porque aí eu já sei o que fazer e vai ser bem mais divertido. E eu queria fazer um pedido, deixa perguntas pra que eu responda. Eu quero fazer um vídeo respondendo perguntas, eu tô colhendo perguntas de vocês. Então é isso, beijão, até a próxima.